Comer, 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 é o melhor para poder crescer. Comer, 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 é o melhor para poder crescer. Bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live da nossa Quinta do Diabetes. Meu nome é Irlena, sou médica endocrinologista e eu te ajudo a descomplicar o diabetes e viver uma vida sem restrições. Hoje nós vamos falar aqui na nossa live um assunto muito importante sobre 7 vilões que complicam o seu diabetes, que complicam a sua alimentação e que te tiram do trilho quando a gente fala em um bom controle da glicose, tá? Muitas vezes, por que é importante falar isso? Quando a gente fala em alimentação, para as pessoas portadoras de diabetes, né, é uma grande dor que as pessoas têm quando se descobre o diagnóstico, quando se tem o diagnóstico do diabetes. O que eu vou comer, doutor? O que eu vou comer, a quantidade que eu vou comer, o horário que eu vou comer. E essa preocupação gera uma tensão muito grande em você que está aí me ouvindo, e não só em você, mas nas pessoas que estão em torno, no seu contexto, no seu profissional da saúde, na sua família, nas pessoas que te acompanham no trabalho. Então, a alimentação, quando se fala em diabetes, é uma grande dor. E essa dor a gente vai te ajudar a minimizar hoje aqui nessa live, falando sobre 7 vilões que a gente pode combater na hora de escolher o alimento, na hora que a gente tem essa relação com a alimentação. Porque uma coisa errada que a gente faz em relação ao alimento é só se preocupar com o rótulo, só se preocupar com a quantidade de carboidrato, só se preocupar que tudo isso importa dentro da alimentação da pessoa portadora de diabetes e quem não é diabético também, tá? Isso é uma coisa muito importante que a gente precisa estar atento, a pessoa portadora de diabetes, na verdade, faz a alimentação que todos nós deveríamos fazer. Então, não é uma alimentação especial, não é uma alimentação restritiva, não é uma alimentação que se exclui das demais. Não, é muito mais incluir alimentos do que restringir. É muito mais incluir alimentos mais naturais, alimentos mais saudáveis, mais coloridos no prato, na geladeira e na sua mesa, do que restringir. Porque restrição, que a gente vai falar aqui nessa live hoje, restrição gera compulsão, gera piora do controle da glicose, tá? Então, a gente preocupa demais, sim, e é super natural quando a gente recebe o diagnóstico de uma doença que tem muito essa relação com a questão alimentar. É muito natural que a gente se preocupe com a quantidade de gordura, com a quantidade de proteína, com a quantidade de carboidrato, de sódio, de vitaminas que tem dentro desses alimentos. Porém, a gente esquece de se preocupar em relação e de ter atenção. Na verdade, não é uma preocupação, é de ter atenção em relação ao comportamento que leva à escolha desse alimento. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre 7 vilões internos, 7 vilões no comportamento que complicam a sua escolha, alimentar na hora de você fazer essa inclusão em relação aos alimentos para o melhor controle da sua glicose. Então, é fundamental que a gente tenha essa mentalidade, mude esse comportamento, porque isso leva a fatores que te impedem de, na hora de decidir entre uma fruta e um carboidrato mais refinado, na hora de decidir entre uma água de coco, um líquido mais saudável, um líquido não saudável, para que a sua cabeça não fique fervilhando na hora que isso ocorra. Porque e não tenha culpa, não tenha julgamento associado em relação a essas escolhas do seu dia a dia. Porque existem as escolhas que são do dia a dia e existem as escolhas que não são do dia a dia, que são a exceção. É o 80-20 da alimentação saudável, que é importante ser trabalhado. 80% de alimentos realmente mais naturais, fazendo parte da rotina, das cores no prato, e o 10 a 20% do
comer social, do comer onde você está com vontade de algo diferente, desde que também respeite essa questão da alimentação e das escolhas mais saudáveis para o seu dia a dia. Bom dia a todos aí que estão entrando, muito bom dia, a Lélia, todo mundo falando bom dia aí, a Aldenora, bom dia, Karen, sejam muito bem-vindas aqui todas à Quinta do Diabetes. Hoje então nós estamos falando sobre um jeito mais certo de você ter as pazes, fazer as pazes com a sua alimentação, fazer as pazes com as suas escolhas do dia a dia, fazer e prestar atenção no comportamento que se tem para fazer essas escolhas mais saudáveis e te ajudar a viver sem restrições e também controlar, descomplicar aí o seu diabetes, tá? Então, olha, o primeiro comportamento que existe em relação a essa questão das escolhas, trata-se de uma coisa que a gente fala de uma vontadezinha. Vontadezinha. O que é a vontadezinha? É você sentir o cheiro de algum alimento, é você enxergar esse alimento na sua prateleira, na sua geladeira. Nós estamos ainda num período de pandemia, onde a gente está tendo um acesso muito maior, as pessoas que estão aí home office, trabalhando em casa, o acesso está muito mais fácil à cozinha, muito mais fácil ao alimento. O alimento está aqui, nas nossas mãos. E aí, nesse momento, o que é importante? Você tornar o correto fácil e o errado difícil. Como assim, doutora? Não entendi. O correto fácil é você ter alimentos mais saudáveis à sua disposição, ali espalhados na sua cozinha, na fruteira, quando você abre a geladeira, ter à disposição alimentos mais coloridos e mais saudáveis. Porque se você tiver lá sempre à disposição uma Coca-Cola, um chocolate ao leite, né, um pudim pronto na geladeira, um doce que você gosta muito, o que o seu cérebro vai escolher? O que o seu cérebro vai escolher na hora que você estiver cansado, que você já tiver trabalhado o dia inteiro, que você comeu ali daquela vontade do doce depois, o que ele vai escolher? O menos saudável. Por quê? Porque tá fácil. Tá fácil. Então, assim, eu, por exemplo, gosto muito de Coca-Cola. O quê? Gosto, sou da geração da Coca-Cola, aquela questão da Coca-Cola ser as propagandas, né? A gente foi muito influenciado nisso, infância e adolescência. Então, eu gosto de Coca-Cola. E o que eu faço para evitar essa tentação do líquido preto? Do líquido preto que não gera, esse líquido preto não gera somente calorias vazias, não tem benefício nenhum para a saúde, mas que ainda dá esse prazer de consumi-lo, né, para quem gosta, tá? Isso eu tô falando que eu gosto, assumo aqui publicamente que eu gosto de Coca-Cola, e uma coisa que eu faço para evitar essa tentação, a ter que fazer essa escolha, né, na minha rotina, é não comprar. É uma orientação meio que radical, mas que realmente funciona. Então, se você não tem disponível, se não tá fácil, o seu cérebro nem tá pensando naquilo. Ele vai escolher, vai visualizar, vai sentir o cheiro, né? Vai dar essa vontadezinha de coisas que você tem disponível, tá? Porque se não tá disponível, se tá errado, se tá difícil, você deixa para depois. Economiza seu cérebro de fazer essas escolhas que não são saudáveis para você no dia a dia. Então, preste bem atenção nessa frase. Tornar o correto fácil e o errado difícil. Então, tenha aí na sua despensa, na sua geladeira, a amostra para que você visualize. E essa vontadezinha, que é quando você sente o cheiro de alguma coisa, quando você enxerga o alimento, ela seja uma vontadezinha de alimentos realmente mais saudáveis. Tá? Então, isso é um comportamento que a gente precisa prestar atenção, porque isso nos leva a escolher, né? A escolher, fazer boas escolhas, fazer melhores opções para a sua rotina e para o seu dia a dia. Outro comportamento que prejudica, sim, você na alimentação é o medo da dieta. A dieta para a pessoa com diabetes. Existe dieta para o diabetes. Isso a gente cansa de ouvir. E a gente trabalha muito essa questão alimentar, a você ser mais gentil com você na alimentação, você fazer as pazes com a sua alimentação, porque esse medo da dieta muitas vezes faz com que você não siga uma alimentação mais saudável,
que você tenha medo justamente daquela orientação que a sua nutricionista vai passar, que o seu endócrino vai te ajudar, que aquela orientação seja mais uma dieta. Ah, não, isso aqui é mais uma dieta, não vou fazer. Então, isso cria um bloqueio. Você fica paralisado, ali acha que não vai poder mais comer nada na vida, acha que não vai mais poder comer nenhum doce, que vai se viver restrito nessa questão alimentar, e esse medo de seguir uma orientação, uma dieta individualizada para você, para o seu contexto, para o seu dia a dia, para os seus gostos alimentares, e isso muitas vezes você fica bloqueado por esse medo da dieta, e a gente sabe que existe muitas dietas da moda, né? A gente ouve falar muito, por exemplo, semana retrasada, tem um paciente que comentou comigo a questão da dieta do vinagre com água de maçã, água de vinagre com maçã. E uma mistura lá que ele fazia, ele ficou 3 a 5 dias só tomando aquilo, porque foi orientado não sei por quem, que era uma dieta maravilhosa, para diabetes e tudo. E quando viu, tava tendo fraqueza, tava tendo dor de cabeça, tava passando mal, tava desandando, né? A questão. Então, medo de dieta, fazendo muita restrição e trabalhando esse processo de gentileza com você na hora do alimento, faz muita diferença fazer as pazes com a comida, fazer as pazes com a sua alimentação em relação ao diabetes. Olha aqui a Fabrícia comentando, égua, essa sou eu. Égua é porque a gente é paraense, né, Fabrícia? Paraense fala égua igual o mineiro fala uai. Falou que não posso comer, só quero comer o que foi dito que não pode. Olha só, nós vamos falar depois sobre isso, né? Então, assim, isso já cria esse bloqueio na nossa mente, porque muito do que a gente consome vem do nosso comportamento. É por isso que a gente precisa se autoconhecer, ter essa educação sobre nós mesmos. O principal especialista em você é você mesmo. Você precisa se conhecer. E esse trabalho de autoconhecimento, ele é um exercício diário e contínuo. Ele não tem fim, né? Porque a gente está sempre mudando também. É importante mudar, tá? É importante mudar. A pessoa que é a mesma pessoa de 10 anos atrás, chego a dizer que essa pessoa acho que não evoluiu muito na vida, não, porque a gente muda o tempo inteiro. E a gente se conhecer é um exercício diário, um exercício contínuo e faz parte desse aprendizado, dessa educação em diabetes também. Porque não é muitas vezes o alimento em si, mas o que te leva a consumir esse alimento. O que te leva a consumir esse alimento? Em que momento você está do seu dia, do seu nível de estresse, do seu contexto familiar, de contexto de trabalho, que esteja te influenciando a chegar nesse alimento que você às vezes não quer consumir. Você não quer consumir, mas quando viu já está na sua mão, já está ali na sua boca e você já tem essa alimentação. Por isso que a gente fala que tornar o correto fácil, o errado difícil, te ajuda muito. Te ajuda muito a você ter essas melhores escolhas, a você fazer as pazes com o seu alimento, não ter que estar ali o tempo todo se gerenciando, porque isso é cansativo também. Isso cansa o nosso cérebro. A gente está se gerenciando o tempo inteiro de se vai, se não vai, se escolhe aquele, não. Às vezes você criar um piloto automático do bem na sua alimentação te ajuda. Eu de manhã, por exemplo, o meu café da manhã, eu consegui instalar esse piloto automático do bem. Todo dia de manhã eu como uma banana da terra, um ovo, seja um ovo mexido, um ovo que eu faço no micro-ondas, um nuts, um cafezinho ali puro, sem açúcar, que eu consegui chegar nessa evolução e tá tudo bem quem ainda não conseguiu e vai fazendo esse processo no passo a passo. E às vezes eu consumo um mamão também, né? Então assim, com grãos. E isso daí me ajuda a não ter que estar variando. Eu tô essa semana aqui em São Paulo e essa semana eu não consegui comprar a banana da terra madura. Aí o que eu fiz como substituto para me ajudar? Um cuscuz desse tamaninho assim, pequeno, aí ovo e o nuts. Cuscuz, ovo e nuts. Foi o que eu comi aqui a semana toda. E foi gostoso, viu? Muito gostoso também. Então, quem sabe eu já não crio esse piloto automático do bem. Então, você se conhecer, você criar essa alimentação, você ter esse acesso alimentar
de forma prática no seu dia. É um piloto automático que você cria para tirar esse poder de decisão. Imagina quantas vezes a gente come no dia. Quantas vezes que a gente come no dia e quantas vezes que a gente corre o risco de se expor a alimentos que a gente não quer e alimentos não saudáveis. Isso é um mito, por exemplo, existe um mito muito grande na questão alimentar em relação ao diabetes, que a pessoa precisa comer a cada 3 horas, porque senão vai passar mal, vai ter hipoglicemia, vai desandar aí o tratamento. E isso hoje a gente já sabe que não não é uma regra para todos. É claro que é preciso individualizar qual tipo de medicação você está usando, qual o tipo de insulina, sua dose de insulina, tudo isso é importante. A insulina, a diferença entre a insulina basal, que é aquela insulina que controla a sua glicose mesmo quando você não está alimentando, faz aquele controle do dia inteiro, e as insulinas rápidas e ultra rápidas que são aplicadas nas refeições. Mas o que se tem hoje bem claramente? Quanto mais você se expõe ao alimento, maior a chance de você fazer escolhas não saudáveis. Maior a chance de você errar na hora de decidir no alimento que você quer consumir. Então, não tem mais a obrigatoriedade de comer a cada 3 horas. Não existe isso. Isso é muito individualizado e precisa ser conversado com o seu endócrino, com a sua nutricionista, porque dá para ser diferente, dá para se expor menos a esse alimento. É claro que de forma individual. Tem gente que vai tudo muito bem com as 3 refeições principais, café, almoço e jantar. Tem pessoas que se pular o lanche entre o café e o almoço, chega desesperado na hora do almoço. E muitos, o mais comum na verdade é quando você pula o lanche da tarde, chega desesperado à noite. Então, é individual, não tem mais aquela obrigação para a gente fazer ceia antes de dormir. Isso depende de cada um, depende do contexto aí medicamentoso e alimentar também de cada um. E até de estresse, de sono, o horário que você vai dormir também depende. Então, assim, tudo é variável e precisa, hoje a medicina não é mais aquela coisa empacotada, não é mais aquela receita pronta que está ali para todos. Não é, nunca deveria ter sido, na verdade, porque você é uma pessoa diferente. Individualizar, ver o contexto em que cada um se encontra faz muita diferença nos resultados que você terá no seu processo, no seu tratamento. E para isso é muito importante que você se gerencie, que você dê essas informações ao profissional da saúde que lhe acompanha, porque aí vai ter a chance de você compartilhar decisões no seu tratamento, ser proativo no seu processo, no seu plano de cuidados em relação ao controle do diabetes. Tá? Se gerencie, se autoconheça para que você possa ajudar o seu médico, a sua endócrino. Quando o paciente chega, tem uns que trazem as listinhas, né? E eu acho bom perguntas, coisas que a gente pode ajudar a responder. O que a gente não puder, a gente pesquisa e responde junto, sabe? Responde em outro momento. Mas assim, é importante você tirar suas dúvidas, fazer os seus questionamentos e se conhecer para isso. Ter aqui, ó, mentalidade. Mentalidade, hoje, a mudança de pensamento, a mudança de comportamento, ela é um dos pilares do nosso curso do diabetes tipo controlado, onde os alunos têm a possibilidade de se gerenciar melhor dentro desse processo de autocuidado, dentro desse processo de autoconhecimento em relação ao diabetes, que, repito, faz total diferença. O que nós estamos falando hoje aqui na nossa live não é de alimento XYZ que você vai consumir, que isso é muito falado já e a gente também acha importante, mas é o comportamento. Quais são os vilões internos, quais são os comportamentos que te levam a escolher esses alimentos XYZ. Então, nós já falamos da vontadezinha, que é aquela coisa quando você sente o cheiro e vê um alimento e por ver e sentir o cheiro tá lá em cima dele. O medo da dieta. E agora a gente vai falar sobre a vontadezona. Tem a vontadezinha e tem a vontadezona. A vontadezona é o quê? Está muito relacionada a emoções, a sentimentos, a cansaço, a estresse. Quando você tem essas emoções relacionadas ao alimento, você tende a comer mais, tende a comer fora de hora e principalmente tende a comer alimentos
não saudáveis, alimentos mais palatáveis, alimentos mais doces, mais salgados, e é fundamental você trabalhar essas emoções, você sentir. Primeiro você identificar as emoções te ajudam muito nesse gerenciamento e sentir essas emoções, porque quando a gente engole emoção, a gente também engole comida, a gente também engole alimento que a gente não quer comer, tá? Quando às vezes a gente já tá lá comendo. Então, gerenciar essas emoções faz parte do aprendizado, tá? Não exclua as emoções da sua vida, não deixe de senti-las, não finja que é com você, não, é com você mesmo. Se você está se sentindo cansado, por que teve esse cansaço? O que eu posso aliviar esse cansaço, tirando a via única do alimento? É importante, no consultório a gente trabalha com os nossos pacientes, um cartão de motivos. O que é o cartão de motivos? Para ajudar a pessoa a identificar essa emoção e tirar essa via única da comida. Porque tá aí o grande detalhe. Você sentir a emoção e ir direto para o alimento é quase que um piloto automático, que muitas vezes a gente faz, que tudo está em torno de comida. Porém, se você identifica a sua emoção, se você sente aquela vontade de comer, que a vontade de comer é uma coisa que não tem fome, não é fome, né? Você já sabe a diferença entre fome e vontade de comer? Porque isso é importante. A fome é aquela coisa que o teu organismo, ele te avisa. Ela vem devagar, a fome, ali o estômago ronca, a cabeça a gente fica às vezes mais molinha, dá uma dorzinha de cabeça, e você vai e se satisfaz com um prato saudável de comida. Já a vontade de comer, ela é rápida, ela tem nome, é um doce, é um chocolate, é um sushi, sei lá, uma pizza, né, um hambúrguer da McDonald's, enfim, a vontade de comer ela tem nome, ela é rápida e muitas vezes ela está direcionada a esses alimentos não saudáveis, tá? O seu organismo não te avisa em nada, você quando viu tá lá comendo. Então, quando você tem essa vontade de comer, quando você vai lá se expor ao alimento sem estar com fome, o que é importante você identificar nessa hora? Pensar sobre os motivos pelos quais você quer controlar o seu diabetes. Quais são os motivos que te levam a controlar a sua glicose? Por que você quer controlar a sua glicose? Qual é a sua motivação para isso? É importante você pensar sobre isso e aí atrás desse cartãozinho a pessoa escreve os seus motivos, porque aí você já olha e enxerga os seus motivos reais que você quer controlar o seu diabetes. E aí pensar, o que realmente eu necessito nesse momento? É o alimento? Se for, tá tudo bem. Vai lá, come devagar, usa os sentidos, usa a atenção plena na hora de comer. Sente o cheiro, vê, né, visualiza o alimento, sente o cheiro. Pega, por que não, usa o tato também. Mastiga, sente textura, sente sabor. E muitas vezes um alimento que você come muito rápido, sem nem se sentir, você vai comer menos e vai comer melhor, usando essa atenção plena ao alimento. Porém, se você se perguntar o que realmente eu necessito nesse momento, pode ser às vezes simplesmente descansar, dormir, pode ser ligar para um amigo, um abraço de alguém querido, dizer eu te amo, ouvir uma música, dar uma volta no quarteirão, fazer um exercício, enfim, assistir uma série, fazer qualquer outra coisa que não seja só a comida, Nesse momento você é importante também respirar fundo, ó. Respirar fundo, beber a nossa querida água, porque muitas vezes é sede, não é fome, tá? Executar essa coisa que você gosta de fazer e ter a certeza que você não está só nesse processo. Tem pessoas que te amam, tem profissionais da área da saúde lhe acompanhando e que podem te trazer agregar esses momentos também. Então, é fundamental, vou repetir, você entender as suas emoções para evitar essa vontade zona, essa via única que a gente tem das emoções e muitas vezes não só emoções negativas, na maioria das vezes sim, mas às vezes emoções positivas também, mas que te levam a uma via única do alimento, da escolha alimentar não saudável para a sua rotina, porque isso prejudica, sim, o controle do seu diabetes, o controle da sua glicose. Tá? Quarto comportamento
Um jeito que não é legal da gente fazer nessa escolha alimentar é restrição. Isso é muito comum, muito comum. As pessoas com diabetes têm muita restrição alimentar. Se sentem restringidas, se restringem, se culpam, se julgam, são restritivas, tem essa restrição por parte dos profissionais da área da saúde, de familiares, de amigos, e essa restrição, você restringir tudo que você ama, e aí depois acaba comendo tudo, né? Quando dá um momento de pico aí de emoção e tudo, a pessoa come o dobro. Restrição gera compulsão. Então, você fazer essas pazes, você ser gentil com você em relação à alimentação. Porque só pode dieta low carb. A pessoa com diabetes não pode comer isso. A pessoa com diabetes não pode comer aquilo. A pessoa com diabetes só pode fazer esse tipo de alimentação. Isso é uma maneira equivocada de fazer esse comportamento, esse lidar com o alimento. Porque, repito, você é uma pessoa única, você é uma pessoa diferente de qualquer outra e você precisa ter essa atenção de quais alimentos se comportam melhor para você, quais os seus gostos pessoais, o que você tem de cultura em relação a esse alimento, o que é cultural para você consumir, que muitas vezes você está se restringindo também. Porque senão você vive até tem pessoas, tem pacientes que conseguem ter um bom controle sim, porque a alimentação ela é um pilar muito importante em tudo isso. Se restringindo, não comendo nada do que gostam, nada do que querem, porém com um sentimento relacionado ao alimento muito ruim. Aí imagina você viver uma vida inteira assim. Imagina você chegar lá na frente e dizer, nossa, mas que vida sofrida que eu tive com o controle do diabetes, porque eu não pude comer isso, eu não pude fazer aquilo, eu não pude aquilo, sabe? Eu não pude. E se, aí lá vem o e se, né? E se eu tivesse feito dessa maneira? E se eu tivesse não me restringido tanto? E se? Só que o e se, ele já passou. E a vida foi e você deixou para trás. Então, restrição não é um comportamento que te ajuda no controle da glicose, tá? Não é. E você entender isso facilita com que você tenha melhores hábitos alimentares, inclusive também, tá? Facilita muito. Para isso é importante fazer as pazes, ser gentil com você e determinar, se conhecer, medir a sua glicose, fazer o automonitoramento para entender como aquele alimento reage dentro do seu organismo de maneira específica, porque, por exemplo, um pedaço de bolo não dá um pico de glicose igual em você e no seu companheiro aí do lado, em qualquer outra pessoa que está aqui nessa live, em mim, por exemplo. É diferente. Então, a gente precisa, muitas vezes, gerenciar, assim, fazer esse automonitoramento das medidas de glicemia capilar para que você possa entender o comportamento do alimento dentro do seu organismo. Porque é diferente de um outro colega, tá? Outro comportamento, outro vilão que nos prejudica, que nos complica o controle desse diabetes é o paladar infantil. O paladar infantil é aquela pessoa que só quer comer açúcar, carboidrato refinado, fritura, né? Não tem nenhum colorido no prato. E isso muitas vezes vem desde a infância. Desde a infância, quando se faz a introdução alimentar, muitas vezes introdução alimentar de maneira equivocada, muitas vezes introdução alimentar de maneira muito restritiva também. Tá? Eu tenho casos de pacientes no consultório tratando obesidade, com descuido, com descontrole do diabetes, que na infância a mãe era muito rigorosa na alimentação. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, só pode isso, só pode aquilo, sabe? Tinha um rigor muito grande pro saudável, mas passando do ponto. Quando esse rigor é pro saudável, mas passa do ponto, aí gera essa crença limitante da restrição que se tem nessa fase. E aí depois que a pessoa meio que se liberta ali daquelas amarras, aí a pessoa quer comer o que ela sempre quis comer e nunca pode comer. Porque nunca teve essa moderação, nunca conseguiu, às vezes, nem ter o acesso
ao alimento. Não estou advogando aqui para dar doce para criança, até mesmo porque eu procuro fazer essa restrição aí para os meus filhos, mas é aquela coisa, o caminho do meio, que sempre é o mais difícil da gente conseguir para tudo na vida da gente, né? Não é só na questão alimentar, não, é para tudo. O caminho do meio, ele é o mais difícil, mas ele funciona bem, tá? Porque quando você tem essa restrição muito grande na fase de infância, adolescência, depois é uma das principais causas desse paladar infantil que se tem. E esse paladar infantil, ele é um desafio, sim, para a pessoa que o tem, porque ela tem muitas limitações na rotina, né? Aquela pessoa que às vezes vai a um restaurante e não consegue, às vezes, escolher um prato. Não consegue escolher um prato porque não pode isso, não pode esse verdinho, não quer, é o dito chato para comer. Só come ali o bife com arroz e batata frita. Bife, arroz e batata frita. É um prato muito clássico das pessoas que têm esse padrão infantil, pouca fruta, pouca verdura, e essa alimentação realmente ela é muito prejudicial à saúde. Então, o desafio nesse caso aí, a dica prática para você, se você se enquadra nesse comportamento, nesse paladar infantil, é você experimentar. Se dá a oportunidade, já numa fase adulta, de experimentar, de abrir o seu paladar. E quando a gente experimenta, pode ser que a gente não goste da primeira vez. E tá tudo bem, tá? Mas a gente experimenta de um outro jeito. A gente às vezes experimenta cru, depois experimenta cozido, experimenta com temperos, experimenta junto com a comida, sabe? Diversificar a maneira com a qual também você vai tratar o alimento e colocá-lo na sua boca, para você sentir o sabor, é importante. Mas se você não experimenta, você não vai saber se esse alimento que você provou há 20 anos, há 30 anos atrás, se o seu paladar já se modificou em relação a isso. E quando você cria um círculo virtuoso, o que é isso? Quanto menos açúcar você consome, quanto menos sal você coloca dentro aqui das suas papilas gustativas que a gente tem na língua, mas esse paladar ele se abre para novos sabores, para o amargo, para o adstringente, para o cítrico. Tá? O nosso paladar ele é muito habituado ao doce e o salgado. E quando você tira esse excesso da sua papila gustativa, ela acaba sentindo outros sabores, identificando esses outros sabores e aceitando mais novos sabores de alimentos que na maioria das vezes são até mais naturais, mais saudáveis, mas que a gente não gosta porque não teve hábito e porque também não se permitiu. Então, se permita gostar dos alimentos, porque isso ajuda muito. Eu nunca gostei de quiabo. Quiabo, para mim, era horrível, porque tinha aquela baba, primeiro aquela baba já não me agradava, quando eu olhava aquela baba já ali sobrando já não me agradava. E assim, eu nunca muito também me dediquei a experimentar quiabo. Então, sempre que era feito, e meu esposo gosta, então eu comprava, mas muitas vezes eu não comia. E sempre que era feito lá, eu passava, né? Comia as outras coisas, que eu também não sou muito chata para comer, não. Acaba que eu consigo variar bastante aí o colorido no prato. Mas, enquanto a Sandra, que é a moça que trabalha lá na minha casa, meu braço direito lá, ela faz um quiabo de uma maneira diferente, com vinagre, regando assim com vinagre, e ele fica uma delícia esse quiabo. E aí quando eu me tira um pouco dessa baba, para quem não gosta, e quando eu me permiti experimentar, hoje é uma das leguminosas que eu mais gosto de consumir. Então olha só como realmente a gente se permitir experimentar, sair, você que tem o paladar infantil, e entendo que é um super desafio, tá? É um super desafio ultrapassar essa fase aí, mas que parte de você experimentar, se permitir realmente trazer novos sabores aí para a sua boca, para o seu dia a dia, tá? Outro comportamento que prejudica muito
beliscos, beliscadinha, né? Uma beliscadinha aqui, outra ali, e às vezes mesmo que seja um belisco saudável, como é o caso dos nuts também tem calorias, excesso de calorias gera ganho de peso, e ganho de peso descompensa o diabetes. Então, assim, prestar atenção nesses pequenos beliscos que a gente faz no dia a dia, principalmente entre as refeições, tá? Isso é importante na hora da somatória de calorias no dia, na hora da somatória de calorias no seu dia a dia, porque isso prejudica também o seu peso e prejudica o controle do diabetes. Uma dica importante para que você, e muitas vezes a gente faz isso sem se sentir também, tá? E uma dica importante que facilita essa compreensão, esse entendimento, é você fazer um diário alimentar. Você anotar as coisas que você come. Quando a gente anota, a gente identifica, a gente tem mais clareza do que a gente está comendo. A gente come menos também, porque a gente acaba se policiando mais, né? E a gente identifica quais são as refeições, quais são esses beliscos a mais, onde que está entrando comida ali onde não deveria. Tá? E quando você é bem acompanhado também por um profissional da área, uma nutricionista, fazer um diário alimentar te dá muita clareza do seu alimento e primeiro identificar, que é o primeiro passo, e evitar esses pequenos beliscos que a gente faz, que pode parecer ali inofensivos, mas que no final das contas, quando somam as calorias, elas podem exceder no final do dia, e isso daí pode prejudicar o controle do seu diabetes. Então, anote, faça um diário alimentar. Se você está sem essa clareza, é importante fazer. Olha a Eliana comentando aqui, eu também não gostava. Depois de algum tempo experimentei e gostei do quiabo, né? Acabei de comentar. Isso serve para o quiabo, para mim foi o quiabo, mas para você pode ser uma cenoura, pode ser um brócolis, um couve-flor, pode ser uma fruta, pode ser muita coisa, né? Então assim, mas é importante se permitir experimentar é fundamental, mudar essa mentalidade, mudar esse comportamento aí, porque isso vai te ajudar a colorir, a cores no prato. Eu sempre trabalho aqui pelo menos 5 cores no prato. Normalmente tem arroz, feijão, a carne, né? Proteína, carne, frango, peixe, ovos, enfim. E aí você colocar mais duas de legumes e verduras, tá? E pode ter uma infinidade de legumes e verduras e maneiras de se fazer. Então, se desafie nesse sentido. Toda vez que você montar um prato, se desafie a colocar essas 5 cores no prato, respeitando as proporções, né? Obviamente, do carboidrato. O arroz com feijão é um alimento super brasileiro, essa dupla brasileira aí. Eu tive recente no Congresso Brasileiro de Obesidade, foi muito comentado sobre o benefício, sobre o privilégio que nós brasileiros temos de consumir, de ter o arroz com feijão na nossa rotina. Esse dia eu recebi uma pergunta sobre se diabético pode comer, se diabético pode comer feijão. Por que não, gente? Pode comer sim, claro, é uma proteína vegetal, rica em ferro, em vitaminas, tem carboidrato, mas é um carboidrato saudável e que é importante estar presente na nossa alimentação. Então, se desafie a colocar 5 cores no prato, porque você fazendo se propondo a esse desafio, com certeza você está agregando alimentos mais naturais, mais nutrientes, mais vitaminas para a sua alimentação, para o seu dia a dia. A Aldenora está comentando, eu belisquei muito e acabei ganhando 3 quilos. Olha só o comportamento dos beliscos, né? As beliscadinhas ali, uma coisinha aqui, outra ali, uma frutinha, um nuts, tá? E que no final das contas, quando a gente vai fazer a somatória realmente de calorias, a gente acaba ganhando quilos a mais. Existe um número clássico, nem todos concordam, mas que para a gente ganhar 1 quilo, olha só, para a gente ganhar 1 quilo, a gente precisa acumular um total de 7.000 calorias. 7.000 calorias parece muito, mas se a gente for ganhando ali, por exemplo, 100 calorias, 200 quilocalorias a mais por dia, né? Por dia no final de semana já são 1.400, no final do mês já dá esse quilinho aí, quase 1 quilo, ou pelo menos próximo a isso. Então, e pra gente exceder 200 calorias aí no dia é rapidinho que isso acontece. Então é importante você ter atenção em relação a esses beliscos, tá? A Eliana também, a outra, tá comentando, verdade, a gente fala que não gosta sem experimentar. Isso é super clássico. Eu não gosto. Não gosto. Mas já experimentou? eu trabalho isso com as minhas crianças, né? Mamãe, isso eu não gosto.
Mas meu filho experimenta, não, às vezes eles nunca comeram, né? Nunca comeram. Ele experimente. Se você gostar, você come. Se você não gostar, outro dia você experimenta. Hoje você não é obrigado a comer. Mas quando a gente não experimenta, a gente perde sabores, a gente perde a oportunidade de gostar de um alimento saudável e que muitas vezes não está incluso, não está ali, não faz parte do rol, né? Não faz parte do nosso rol alimentar, porque simplesmente não experimentou. Não se deu a oportunidade de gostar. Então, experimenta. Não tem... Tinha uma propaganda, nem sei qual era essa propaganda que falava. Qual era? Experimenta. Eu nem sei. Não me veio agora na cabeça, mas eu não me lembro qual era. Sétimo vilão aí, desse sétimo e último que nós vamos comentar hoje aqui na nossa live. Bom dia, Roseli que entrou. A Nínive, oi Nínive, bom dia pra você, um beijo. Hoje nós estamos falando aqui sobre 7 vilões que complicam o diabetes, né, o comportamento aí, 7 vilões que a gente tem internos, tá, que nos prejudicam esse lidar com o alimento. Então, nós já falamos da vontadezinha, já falamos do medo da dieta, da vontadezona, né? Tem a vontadezinha, tem a vontadezona, da questão da restrição, do paladar infantil, das pequenos belisquinhos, né? As pequenas beliscadinhas que a gente dá no dia a dia. E agora nós vamos falar o último comportamento, o último vilão interno, que é a obrigação. A obrigação de comer. O que é isso? Eu só como porque eu sou obrigado pelo meu médico. É aquele comportamento que te afasta, na verdade, do alimento, né? Eu só vou comer isso porque alguém me obrigou. Eu não vou comer isso de livre e espontânea vontade, porque eu gosto, não. É porque eu sou obrigada a comer, eu vou ter que comer. Isso daí não te traz prazer, não te traz satisfação e principalmente, e certamente, não te traz persistência. Não te traz essa mudança real em relação ao alimento. E existe muito esse policial externo que a gente tem. A pessoa com diabetes, tem muita gente que regula a alimentação. Você que está aí na live que tem diabetes, fala para mim. Tem gente regulando a sua alimentação no dia a dia? Diz sim ou não. Tem gente que regula a sua alimentação? Porque é muito comum, é uma queixa muito comum, inclusive a gente ouvir das pessoas dizendo que se apontado, né, na hora de um almoço familiar, na hora que sai para fazer algum lanche, a pessoa diz assim, você é diabético, não pode comer isso, não come isso que você é diabético, não faça isso, não sei o quê. Então assim, você ser esse policial externo, que muitas vezes vem de família, de namorado, de marido, do profissional da área da saúde, e isso te traz um sentimento que não é saudável em relação ao diabetes. E também tem o policial interno, né? Talvez seja o pior de todos. Olha aí o pessoal falando, ó. Sempre falo com meu filho, não gosto, mas preciso. Sim. Tendo toda meu filho, meu marido sempre. Ó, a Vera, graças a Vera, não tem policial externo, mas a maioria aqui tem, né? Os policiais externos. Agora eu vou dizer para você que o pior policial é o policial interno. É aquela voz que a gente tem dentro da gente dizendo isso tá errado. Isso aqui eu não posso comer. Isso aqui o diabético não pode comer. Aquela vozinha que a gente tem dentro da gente, que nos policia internamente, que são esses vilões que a gente tá, todos esses vilões que a gente tá falando aqui, são os piores, tá? Porque às vezes quando você tem um policial externo, às vezes a pessoa abstrai, a pessoa já encontrou alguma maneira ali de contornar. Mas quando a vozinha do errado, a vozinha do ei, não faz isso que você tem diabetes, ei, não come isso. Quando essa vozinha ela tá dentro de você, te gerando esses pensamentos, essas emoções ruins, essa voz aí, eu vou dizer que ela é a pior de todas, tá? Essa voz aí realmente, ela não te ajuda dentro do controle, ela te causa pensamentos, é aquela cascata, né? A cascata. Pensamentos não agradáveis, pensamentos ruins, sentimentos ruins, palavras ruins em relação a você. Às vezes você fala, nossa, tu é diabético, para com isso, para de ser burro. A pessoa diz assim, para de ser burro, você é diabético, tu não pode comer isso, tu não insiste e tudo, olha, se maltratando. E atitudes ruins.
atitudes ruins. Então, essa cascata de vozes negativas que você dá atenção e te causa essa dor, esse sofrimento a mais, isso é prejudicial no controle da sua glicose e é uma coisa que a gente trabalha demais dentro desse comportamento, Hoje o tratamento do diabetes, ele não é só você receber uma dieta do seu médico, você receber uma receita lá, às vezes tem uns que recebem a receita já pré-montada, não é isso, mas hoje o controle do diabetes, ele envolve muitos fatores, tá? Que precisam ser sim trabalhados e o principal fator é você se permitir, né, ser humano, você ser tratado como um ser humano, além da doença, tá? É muito mais do que ter o diabetes, porque o diabetes ele é apenas uma parte da sua vida, ele não é a sua vida. Você não vive em função do diabetes, certamente você tem muitas outras funções aí dentro da sua realidade, dentro do seu contexto, que precisam ser ouvidas, que precisam ser acolhidas dentro desse plano de cuidados com a glicose, porque isso tudo influencia. Isso tudo influencia. Se você gosta ou não gosta do seu emprego, influencia. Se você está tendo um ambiente familiar saudável, influencia. Se você dorme bem à noite, influencia ou não. Se você toma a sua água direitinho, influencia. Se você faz exercício, influencia. Se você se alimenta bem, influencia. Se você é uma pessoa estressada no dia a dia, influencia. Enfim, tudo é muita coisa, por isso que é importante a gente trabalhar o passo a passo, tá? Você ser gentil com você, porque dentro desse processo de gerenciamento desses pilares da boa saúde, é fundamental que você escolha ser feliz, que você escolha você, tá? Então você está no comando, você assumir o comando, você ser proativo, você se motivar, você estar presente dentro do seu processo, dentro do seu plano de cuidados em relação ao diabetes, faz muita diferença nos resultados que você tem. Então, primeiro é você ser, para depois você agir, ser, fazer, né? E ter. Às vezes a gente inverte essa relação. A gente quer ter, mas não quer fazer e muito menos quer ser. Então, ser saudável para fazer coisas saudáveis e para ter saúde, tá? É de dentro para fora. Ser, fazer, ter. Se a gente inverte essa relação, muitas vezes a gente se cobra demais, a gente se culpa demais, a gente não consegue fazer esse passo a passo e a gente não tem constância dentro dessas mudanças que são importantes também. Vou ver aqui se alguém, olha só o tanto de gente querendo falar comigo aqui ao vivo. Peraí, deixa eu ver aqui. Vamos ver se tem alguma pergunta. Bom, a gente terminou o nosso conteúdo de hoje, que a gente falou sobre 7 vilões internos que complicam o controle do seu diabetes, que foram vontadezinha, medo de dieta, a vontadezona, restrição, paladar infantil, beliscadinhas e obrigação, comer pela obrigação. E agora, deixa eu ver se tem alguém que quer fazer alguma pergunta, vamos ver. Deixa eu ver aqui quem tá me chamando, a Zana. Deixa eu ver se a Zana vai nos... ver se ela quer fazer alguma pergunta. Deixa eu ver se a Zana vai entrar. Se ela não entrar, se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer, a gente dá até um tempinho aqui para responder. 1, 2, até 3 perguntas, depende aí do que tiver. Deixa eu olhar aqui se tem alguma. Acho que a Zana não tá mais. Deixa eu olhar. Deixa eu chamar aqui, entrar com a Zana. Acho que não tá indo, não sei por quê, Zana. Deixa eu ver a Nínive. Se a Nínive quer perguntar, a Nínive, alguma coisa? Eu não sei, acho que não tá indo, não sei por quê. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta de alguém. Oi, quem foi que atendeu aí? Deixa eu ver, a Nínive? Ui, saiu, a Nínive tá dormindo aí. A Nínive ainda tá dormindo, hein, Nínive? Tá na cama ainda, descansando. Helena. A Helena, retinopatia tem cura. Estou com rinopatia. Deve ser retinopatia. Né? Retinopatia é uma das principais e mais precoces complicações relacionadas ao diabetes.
tá? E muitas vezes depende do estágio onde é diagnosticada essa retinopatia. O que a gente pode falar em relação a isso, tá, Helena? O principal é a prevenção, né? A prevenção dentro da medicina, ela é o remédio mais barato que se tem. Então, você ter um bom controle do diabetes, um bom controle da glicose, evita ou deixa para bem mais tarde um quadro relacionado à complicação na vista, que é depois da neuropatia, é uma das mais precoces que se tem, sim, é a retinopatia. Por isso a importância de fazer a prevenção em relação aos cuidados, ao controle da glicose e o exame anual do fundo de olho, uma vez por ano. Toda pessoa portadora de diabetes, para a prevenção da retinopatia, precisa fazer o fundo de olho. Se tiver normal, tá? O fundo de olho não é para ver grau de óculos aqui, não. É para ver lá atrás a retina, para ver se está tudo bem do ponto de vista do controle da glicose. Se tiver normal, é uma vez por ano. É uma vez por ano que faz esse acompanhamento. Todo ano tem que fazer. Dependendo do estágio da retinopatia, se ela é uma fase inicial, se ela é uma fase já proliferativa avançada, dependendo, em fases iniciais você consegue compensar muito bem, sim, às vezes até regredir. Mas dependendo do estágio, muitas vezes você não consegue regredir, mas você consegue estabilizar essa retinopatia de forma que isso não avance e que não cause uma das principais complicações e dores e medos em relação às complicações do diabetes, que é a cegueira, né? E a gente, infelizmente, acompanha alguns casos em relação a isso, mas, assim, é o antes, tá? É o antes, você cuidar do antes. Ah, doutora, eu não cuidei do antes, e agora o que eu faço? Vamos cuidar do durante, tá? Para não vir o depois. Ok? Então, cuidado antes, do durante, se você já está com retinopatia, frequentar o oftalmologista, frequentar a sua endócrino de confiança, os profissionais da área da saúde que lhe acompanham, para que você possa estabelecer um melhor controle, sim, da sua glicose, possa estabilizar, às vezes tem tratamento, tem muitos tratamentos que podem ser feitos, tem laser, tem injeção, tá? Se já tiver um estágio, e é isso quem faz essa indicação é o médico oftalmologista, que precisa ser consultado em relação a isso, para que você possa estabilizar essa complicação, tá? E não vir a evoluir, porque realmente é uma complicação que gera muito medo, né? Ó, a Helena tá falando, já estou com retinopatia. Aí, Helena, você precisa consultar um oftalmologista e ver qual é o grau dessa retinopatia, quais são os tratamentos que podem ser realizados, tá? De forma a não evoluir, tá? O principal, acho que nesse momento, já que você já está com o diagnóstico, identificar qual é o estágio dessa retinopatia, o que pode ser feito em relação a isso, tá? Do ponto de vista oftalmológico, e cuidar ainda mais da glicose, tá? Fazer esse controle do diabetes, continuar, né, esse acompanhamento aí, para que você possa estabilizar e não evoluir para quadros mais sérios. Combinado? Aqui, deixa eu ver quem mais está falando. Obrigada pelos esclarecimentos, já estou. Obrigada, Dilma, bom dia. A Nínive, obrigada, Nínive, obrigada aí a todos, obrigada. Olha que maravilha, que bacana aí todo mundo participando, mandando coraçãozinho, palminha. Gostaram do conteúdo de hoje? A gente tende a falar muito, né? É interessante isso, a gente tende a falar muito sobre o alimento, se esse alimento é bom, se não é, aquela coisa, existe. E aquele mito, né, que existe alimento anjo, existe alimento demônio, mas a gente muitas vezes não fala sobre o comportamento que a gente tem para chegar a esse alimento. E foi justamente isso que nós tratamos aqui na nossa live e que a gente cuida muito disso e fala muito sobre isso no nosso curso online do diabetes tipo controlado, que em breve, ainda não sei quando que nós vamos abrir novas turmas esse ano, mas aguardem que em breve a gente vai abrir uma nova turma e é muito importante a gente entender esses comportamentos, né? Entender os comportamentos que nos levam a qualquer tipo de alimento, tá? Seja o alimento saudável, seja o não saudável, como que eu gerencio
tudo isso dentro da minha rotina faz muita diferença dentro do controle da glicose, tá? Então, essa foi mais uma Quinta do Diabetes. Para você que gostou do nosso conteúdo, compartilhe, ajude também. Você aprendeu, se você aprendeu alguma coisa hoje aqui na live, compartilhe com alguém esse aprendizado, tá? Aprenda 2 vezes, aprenda 3, e quanto mais você também, quando você aprende, que você ensina, essa inteligência aprendedora e educadora, e isso te sedimenta o conhecimento, e a gente sabe que conhecimento em relação ao diabetes é libertador, né? Quando você conhece, é libertador. A Eliana, gostei muito, doutora, aprendi muito, obrigada por dedicar seu tempo. Obrigada, Eliana. A Vera, suas falas são muito esclarecedoras, muito obrigada, doutora, gostei demais. A Luciane está falando. A Helena está perguntando se eu vou deixar a live salva. Todas as nossas lives da quinta-feira, tá, elas ficam salvas no nosso Instagram. A gente já tem, olha, mais de 50 lives aí. Para você que quer maratonar o nosso conteúdo, chegou agora aí na nossa tribo, tá chegando agora na nossa tribo do diabetes tipo controlado. A gente já faz live toda quinta-feira aqui há mais de ano. Já tem mais de 50 lives aí que você pode ver através do Instagram, né? Que a gente tem todas as lives aí postadas. Ou através do nosso canal do YouTube também, que a gente tem as lives lá e os nossos conteúdos mais curtos, né? Os vídeos mais curtos que a gente está sempre postando diariamente. Tá? Então, obrigada, viu, gente? Obrigada. Josana também tá mandando um beijo. Obrigada aí a participação de todos. Foi muito bacana, mais uma quinta aqui do diabetes, tá? Um coraçãozinho aí para vocês também. Ótima quinta-feira, viu? Muito obrigada. Deus abençoe a todos e até qualquer hora, tá? Um beijão.